Se você se sente triste hoje, com o coração pesado, como se algo dentro de você estivesse cansado demais para continuar, então talvez este vídeo seja exatamente o que você precisava encontrar neste momento. Talvez você tenha aberto este vídeo por curiosidade, ou talvez, lá no fundo, você estivesse procurando por alguma resposta, alguma palavra, alguma esperança. Porque existem dias em que a tristeza chega de forma silenciosa. Ela não faz barulho, ela simplesmente aparece e começa a ocupar espaço dentro do coração. De repente, aquilo que antes parecia leve começa a pesar. Coisas simples ficam difíceis, o ânimo desaparece e mesmo cercado de pessoas, mesmo vivendo a rotina da sempre, você começa a sentir uma solidão que ninguém parece perceber. Talvez você continue sorrindo para os outros, talvez você diga que está tudo bem, talvez você continue vivendo sua vida normalmente diante das pessoas. Mas quando está sozinho, quando o silêncio chega, quando os pensamentos começam a aparecer, você percebe que algo dentro de você não está bem. E talvez a pergunta que tem passado pela sua mente seja esta: por que eu estou me sentindo assim? Ou talvez a pergunta seja ainda mais profunda: Deus, o Senhor ainda está comigo? Porque quando a tristeza se torna constante, quando o peso dentro do coração parece não diminuir, é natural que a gente comece a se perguntar se Deus ainda está olhando para nós. Mas existe algo muito importante que você precisa entender hoje. A tristeza não significa que Deus se afastou de você. Na verdade, muitas vezes é justamente nos momentos de maior tristeza que Deus está mais perto do que imaginamos. A Bíblia mostra várias histórias de pessoas que passaram por momentos de profunda dor emocional. Pessoas que sentiram medo, pessoas que sentiram solidão. Pessoas que pensaram que estavam completamente sozinhas. E uma dessas pessoas foi Rei Davi. Muitas pessoas lembram de Davi apenas como o homem que venceu o gigante, o jovem pastor que derrotou Golias com apenas uma pedra e uma funda. Mas existe uma parte da história de Davi que nem sempre é lembrada. Davi também foi um homem que enfrentou momentos de profunda tristeza, momentos em que ele se sentiu perseguido, momentos em que teve medo, momentos em que sentiu que estava completamente sozinho. Existiram dias em que Davi teve que fugir para salvar sua própria vida, dias em que ele se escondeu em cavernas, dias em que parecia que tudo ao redor dele estava desmoronando. E mesmo sendo um homem escolhido por Deus, mesmo tendo sido ungido para se tornar rei, Davi também teve noites de dor. Noites em que o coração parecia pesado demais, noites em que as perguntas pareciam não ter respostas. E é exatamente nesses momentos que encontramos algumas das palavras mais sinceras que já foram escritas na Bíblia. No livro de Salmos, Davi abriu completamente seu coração diante de Deus. Ele não fingiu estar forte, ele não escondeu sua dor, ele não tentou parecer invencível. Pelo contrário, ele falou com Deus exatamente como estava se sentindo. Em um dos salmos, ele disse algo que talvez represente exatamente o que muitas pessoas sentem hoje. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essas palavras mostram algo muito humano. Até mesmo alguém que tinha fé, até mesmo alguém que conhecia Deus profundamente, também enfrentou momentos em que a alma parecia abatida. Momentos em que o coração parecia confuso, momentos em que a tristeza parecia ocupar espaço demais dentro da mente. E talvez isso descreva exatamente o que você está vivendo agora. Talvez sua alma esteja abatida, talvez exista um peso dentro de você que ninguém consegue ver. Talvez exista uma batalha acontecendo dentro do seu coração que ninguém ao seu redor percebe. E quando isso acontece, é comum que a gente comece a pensar que está sozinho, que ninguém entende, que ninguém percebe. Mas existe algo muito importante que você precisa ouvir hoje. Deus vê aquilo que ninguém vê.
Ele conhece as batalhas silenciosas. Ele conhece as lágrimas que caem quando ninguém está olhando. Ele conhece os pensamentos que passam pela sua mente nas horas mais difíceis. Nada disso passa desapercebido diante de Deus. Nada. E é exatamente por isso que existe uma promessa poderosa na Bíblia. Uma promessa que muitas pessoas esquecem justamente nos momentos que mais precisam dela. A promessa está no livro de Salmos, e ela diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Pense profundamente nisso por um momento. Deus não se afasta quando o coração está quebrado, ele se aproxima. Quando a alma está abatida, Deus se aproxima. Quando a tristeza parece grande demais, Deus se aproxima. Isso significa que mesmo que você não consiga sentir agora, mesmo que sua mente esteja cheia de dúvidas, mesmo que seu coração esteja cansado, Deus ainda está perto de você neste momento. Mais perto do que você imagina, mais perto do que seus pensamentos conseguem perceber. E às vezes é justamente no silêncio da dor que Deus começa a trabalhar de forma mais profunda dentro de nós. Mas existe algo que poucas pessoas entendem sobre a tristeza. A tristeza não aparece apenas quando algo dá errado. Às vezes, ela aparece mesmo quando aparentemente tudo está normal. Você continua vivendo sua rotina, continua acordando todos os dias, continua fazendo aquilo que precisa ser feito, mas por dentro, algo parece diferente. Como se a alegria tivesse desaparecido aos poucos. Como se a esperança estivesse ficando distante. E talvez você já tenha tentado ignorar isso. Talvez você tenha pensado que era apenas um momento passageiro. Talvez tenha tentado se distrair, se ocupar, se manter ocupado para não pensar muito. Mas existem momentos em que a tristeza encontra seu caminho de volta. E quando ela volta, os pensamentos começam a aparecer. Pensamentos que muitas vezes ninguém mais escuta. Será que minha vida vai melhorar? Será que as coisas vão mudar algum dia? Será que Deus realmente está olhando para mim? Esses pensamentos podem ser silenciosos, mas eles são muito reais. E talvez o que você mais precise neste momento não seja apenas uma resposta rápida. Talvez o que você precise seja lembrar de algo muito importante. A sua história ainda não terminou. Mesmo que hoje pareça difícil acreditar nisso, mesmo que hoje pareça que tudo está confuso, mesmo que hoje você não consiga ver claramente o caminho à frente, Deus ainda está escrevendo cada capítulo da sua história. E existe algo muito interessante na forma como Deus trabalha. Muitas vezes, nós queremos respostas imediatas, queremos entender tudo agora, queremos ver o resultado imediatamente. Mas Deus trabalha de uma maneira diferente. Ele trabalha em silêncio, Ele trabalha nos bastidores, Ele trabalha em lugares dentro do nosso coração que nem nós mesmos conseguimos enxergar. E é exatamente por isso que muitas vezes os momentos difíceis fazem parte do processo. Na Bíblia, existe outra história muito poderosa que nos ajuda a entender isso. A história de José do Egito. José tinha sonhos, sonhos grandes, sonhos que pareciam mostrar que Deus tinha algo especial preparado para ele. Mas a jornada de José não foi fácil. Muito pelo contrário. A vida dele passou por momentos extremamente difíceis. Ele foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Foi levado para uma terra distante. Depois de tudo isso, quando parecia que as coisas estavam começando a melhorar, ele foi acusado injustamente e acabou preso. Imagine por um momento como José deve ter se sentido naquele período. Sozinho, longe da família, dentro de uma prisão, sem entender por que tudo aquilo estava acontecendo. Talvez em algum momento ele também tenha se perguntado: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas existe algo muito importante que a Bíblia revela sobre essa história. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nunca abandonou José. Deus estava trabalhando em cada detalhe.
Mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, mesmo quando parecia que tudo estava perdido, Deus continuava conduzindo a história. E aquilo que parecia ser o fim, na verdade, era apenas parte do caminho. Com o tempo, algo extraordinário aconteceu. Aquele mesmo José que estava preso se tornou governador do Egito. E através da vida dele, muitas pessoas foram salvas da fome. O que parecia ser apenas dor se transformou em propósito. O que parecia ser apenas sofrimento se transformou em algo muito maior. E talvez exista uma razão para você estar ouvindo essa história hoje. Porque às vezes nós olhamos apenas para o momento presente. Olhamos apenas para a dor atual. Olhamos apenas para aquilo que ainda não mudou. Mas Deus consegue ver toda a história completa. Ele vê o começo, ele vê o meio e ele vê o final. Aquilo que hoje parece apenas tristeza pode estar preparando algo que você ainda não consegue imaginar. E isso não significa que a dor não seja real. Ela é. Deus sabe disso. Ele conhece exatamente o que você está sentindo neste momento. Mas a tristeza não precisa definir o restante da sua história, porque Deus tem o poder de transformar aquilo que parecia perdido. Ele pode transformar lágrimas em aprendizado. Ele pode transformar momentos difíceis em crescimento. Ele pode transformar capítulos de dor em testemunhos de superação. E talvez hoje você não consiga enxergar isso claramente, mas Deus ainda está trabalhando. Mesmo no silêncio, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando seu coração parece cansado, Ele continua presente. Talvez neste momento você ainda esteja tentando entender por que certas coisas aconteceram na sua vida. Talvez você esteja olhando para trás, lembrando de momentos que doíram, decisões que não deram certo, sonhos que pareciam tão próximos, mas que de alguma forma ficaram pelo caminho. E quando olhamos para essas partes da nossa história, às vezes é fácil acreditar que a tristeza sempre fará parte de nós. Mas existe algo que Deus quer que você entenda hoje. A tristeza pode fazer parte de um momento, mas ela não precisa definir o resto da sua vida. Deus não escreveu a sua história apenas para que ela terminasse em dor. Existe algo maior sendo preparado. Mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando você não entende, mesmo quando o caminho parece escuro demais. Na Bíblia, encontramos outra história muito poderosa sobre isso. A história de Elias. Elias foi um dos grandes profetas, um homem usado por Deus para realizar coisas extraordinárias. Ele enfrentou reis, ele enfrentou falsos profetas, ele viu milagres acontecerem diante dos seus olhos. Mas houve um momento na vida de Elias em que algo mudou. Depois de enfrentar grandes desafios, depois de viver momentos intensos, Elias simplesmente ficou esgotado, cansado, desanimado. A Bíblia conta que ele chegou a um ponto em que sentiu que não tinha mais forças para continuar. Ele se sentiu sozinho, sentiu medo, sentiu que ninguém mais estava ao seu lado. E naquele momento de profunda tristeza, Elias fez algo que muitas pessoas também fazem hoje. Ele se afastou, ele se isolou, ele se sentou debaixo de uma árvore e ali ele simplesmente desabou diante de Deus. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Aquele momento em que o coração fica tão cansado que parece não existir mais energia para continuar lutando. Mas existe algo muito bonito nessa história. Deus não abandonou Elias naquele momento. Deus não ficou distante. Deus não ignorou sua dor. Pelo contrário, Deus se aproximou dele. Primeiro, Deus cuidou do que Elias precisava naquele momento. Ele enviou descanso. Ele enviou alimento. Ele permitiu que Elias recuperasse suas forças. E depois disso, Deus falou com ele. Não foi através de um grande terremoto, não foi através de um vento forte, não foi através de fogo. A Bíblia diz que Deus falou com Elias através de uma voz suave, uma voz tranquila, uma voz que trouxe direção novamente para o seu coração.
Isso nos ensina algo muito importante. Deus não aparece apenas nos momentos de força, Ele também se revela nos momentos de fraqueza. Quando o coração está cansado, Deus se aproxima. Quando a mente está confusa, Deus continua presente. Quando a tristeza parece grande demais, Deus ainda está olhando para você. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cansado, confuso, sem entender completamente o que está acontecendo. Mas isso não significa que Deus tenha desistido da sua história. Muito pelo contrário. Às vezes, o momento em que nos sentimos mais fracos é exatamente o momento em que Deus começa a nos reconstruir por dentro. Porque antes de mudar circunstâncias externas, Deus muitas vezes trabalha primeiro dentro do nosso coração. Ele fortalece nossa fé. Ele transforma a nossa forma de ver a vida. Ele nos prepara para aquilo que ainda está por vir. E talvez o que você esteja vivendo hoje seja apenas uma parte desse processo, uma parte da história, não o final dela. Porque Deus ainda tem capítulos que você não leu. Deus ainda tem caminhos que você não percorreu. Deus ainda tem momentos que você ainda não viveu. E um dia, quando você olhar para trás, talvez perceba que até mesmo os momentos de tristeza fizeram parte de algo maior. Algo que você não conseguia entender naquele momento, mas que Deus já estava preparando desde o início. Se esta mensagem falou com o seu coração de alguma forma, eu quero te convidar a fazer algo simples. Se inscreva neste canal, porque aqui você sempre vai encontrar mensagens baseadas na Palavra de Deus. Mensagens que podem trazer esperança nos momentos difíceis e lembrá-lo de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. E agora, eu também quero saber de você. Se você se sentir à vontade, escreva aqui nos comentários apenas uma palavra: esperança. Às vezes, uma simples palavra pode ser o começo de algo novo dentro do coração e pode também ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis a perceberem que não estão sozinhas. Porque mesmo nos dias mais escuros, Deus ainda continua sendo luz.